E, doutor Teixeira, da profissão para a política, como foi a migração da advocacia para o plano eleitoral? A primeira campanha. A primeira campanha foi em 2004. Foi 2004, foi. Eu já, desde cedo, eu já estava inserido no movimento político, né? Então a política já estava, assim, muito na minha vida. Eu só não tinha pretensão de candidatura, né? E acompanhei algumas candidaturas ao longo da história, ao longo do tempo, desde 88. 1988 o PT teve candidato a prefeito. Era uma candidatura inicial, a gente precisava fortalecer o partido, precisava dizer assim, olha, o PT está aqui, existe um partido dos trabalhadores, existe um partido que pensa que as políticas públicas devem ser tratadas de forma diferente, para que melhore a vida do povo. E aí a gente precisava de lançar candidaturas, dizer até assim, se aventurar no experimento das candidaturas políticas, né? Então nós começamos em 1988. Depois eu fui para a faculdade, me formei. Quando voltei, fiquei na militância como advogado durante 7 anos. E aí fizemos campanhas do PT, fizemos campanhas com o PMDB, tá certo? E quando chegou na eleição de 2002, que o Lula já foi eleito a primeira vez, a situação estava assim se firmando muito favoravelmente às candidaturas de esquerda. E aí eu resolvi fazer um trabalho para que nós tivéssemos uma candidatura própria, senador Pompeu. Chegou a oportunidade. Eu fui escolhido como candidato na prévia do partido, ganhamos a eleição e aí fui prefeito 2 vezes, fui reeleito novamente em 2008. Então foi essa a sequência de acontecimentos. Claro que a gente sempre, você sabe que dentro de cada um tem a vontade política, toda pessoa é um ser político, como já diz na filosofia, né? O ser humano é um animal político, ele pensa, ele manifesta a sua opinião, ele diz sim, ele diz não, ele se cala, ou então ele fala, tudo isso é um ato político em si. Todas essas atitudes são atos políticos, tá certo? Então você já é um político natural. O político partidário vai depender de quê? Das circunstâncias, de como vão se construindo ao longo da história, né, as condições para você ser candidato ou você continuar sendo apenas eleitor. E aí chegou o momento que eu achei que era oportuno ser candidato. Fui candidato, realmente foi o momento certo. Fui eleito num momento muito difícil, porque o PT enfrentou situações muito difíceis de combate com aqueles que ficaram numa posição antagônica, querendo mostrar que a esquerda é ruim, que a esquerda é má e etc. Mas nós enfrentamos esse momento e mostramos que é possível ter bons frutos numa administração pensada desta forma que o PT pensa. Isso na conjuntura de senador Pompeu de 2004 a 2012, esse debate? Foi de 2004 até 2012. E aí nós conseguimos eleger o sucessor, que foi o ex-prefeito Valídio. Foi eleito para o mandato em 2012, assumiu 2013 até o final de 2016. Então o PT governou por 12 anos, o senador Pompeu. E dentro de senador Pompeu, contando essa história política que o doutor já falou até agora, lá no início, quando houve a decisão partidária de concorrer, de ir para uma candidatura a prefeito saindo da advocacia, pessoalmente, a política é uma vocação. Você pode retardar. Sim. Uma hora você vai acabar indo. Você pode retardar o quanto for, mas uma hora, quando você tem vocação política, pelo menos acredito assim, uma hora você vai. Mas pelo que o doutor falou, foi algo que veio de forma não precoce, mas inesperada. Foi de prévia de partido, muito embora o nome estivesse à disposição. Se eu estiver errado, o doutor me corrige, mas de certa forma, sim, houve ali um grau de não esperar que fosse aquela decisão até então do partido para ir para a campanha, o frio na barriga, pedir voto, tentar conquistar. Olha, eu, na verdade, eu não tinha mais em mente ser candidato. Por quê? Porque eu já estava bem organizado como advogado. E eu sou um advogado de vocação, eu gosto da advocacia, né? Então, em 2004, eu estava bem firmado na minha profissão. Mas o que eu sentia? O PT não tinha candidato. Então, era necessário ser candidato. E como o meu nome se apresentou como um nome favorável, eu já tinha uma boa relação com as comunidades, porque atuei muito no movimento comunitário, então se tornou, assim, oportuno naquele momento ser candidato e eu não poderia me furtar a isso. É claro que, como eu enfrentei aquela eleição, aquele desafio político,
Evidentemente, para mim foi muito difícil, claro, eu deixei meu escritório, né, e fui cuidar da prefeitura, e levei a sério, porque todos que moraram em Senador Pompeu nesse tempo e que ainda hoje está lá, sabem quanto a minha gestão ela foi fundamental naquele momento para que Senador Pompeu alcançasse um nível de desenvolvimento que talvez há muitos anos não tinha alcançado. Após o período do ciclo do algodão, eu acredito que foi um momento de grande referência de desenvolvimento, de valorização salarial, de melhoria do sistema público de saúde, de melhoria da infraestrutura urbana, da infraestrutura rural e até mesmo dos negócios, Senador Pompeu, porque nós alavancamos uma política de desenvolvimento que a cidade se tornou uma boa referência e se tornou, assim, um local muito buscado para instalações comerciais, industriais. Então, ficou num nível de desenvolvimento muito promissor.